E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD, dessa vez falando sobre esse carinha aí, que é o Mulcharm Nialos ou Meows, que é a carta que está vindo aí para o nosso TCG e que pode dar mais uma mudadinha na dinâmica do jogo, não tão impactante quanto o Mulcharm Fualos, que foi o último que havia sido lançado, mas com certeza vai dar uma mexida aí, e é muito importante a gente saber se a gente está se beneficiando ou se a gente está perdendo por conta desta carta. Então, vamos entender um pouco melhor aí esse cara. Bom, para quem não sabe, ele tem o simples efeito de que, se você não controla nenhuma carta, você pode, como efeito rápido, descartar ele, e aí, pelo resto desse turno, sempre que o oponente invocar um monstro do cemitério ou do banimento, você vai comprar uma carta. E aí, no final do turno, você tem que ficar com, no máximo, na sua mão, o número de cartas igual ao número de cartas da mesa do oponente, mais 6. Então, assim como os outros Mulcharms, você tem o texto dele muito parecido, você ainda pode ativar um outro Mulcharm além dele no mesmo turno que você usa o efeito, e vamos entender aí o porquê que esse carinha pode fazer aí um balanço nesse jogo. Bom, de cara, a gente fica pensando, né? Pô, quem é que invoca do Grave ou banido? E aí você começa a tentar caçar ali decks que invocam um monte de monstros do cemitério, mas na verdade ele tem uma simplicidade muito maior do que isso. Assim como o Mulcharm Purulha, que sempre o oponente, algum bichozinho invoca da mão, quando você for perceber, você vai ver que todo deck ali vai ter um momentozinho que vai pegar e invocar um bichinho do Grave, que vai acabar fazendo ele se pagar, o que torna ele uma carta leve, mesmo nas situações que ele é ruim, ele acaba fazendo o mínimo. O que, por sua vez, contrasta com as hand traps clássicas antigas, que nos momentos que elas são ruins, elas simplesmente não funcionam de maneira nenhuma, né? Vamos pegar, por exemplo, aí o caso do Nibiru, que se o oponente não invocar 5 monstros, ele não vai fazer absolutamente nada e vai ficar lá morto na sua mão pelo resto da partida. Ou, por exemplo, o Artifact Lancia, que se o oponente não bane cartas, essa carta não vai fazer absolutamente nada. Esse Nialos, em geral, ele vai pelo menos se pagar e dar um drawzinho caso você esteja indo em segundo, o que por sua vez já é eficiente de certa maneira. Além disso, até mesmo decks que não invocam com muita frequência monstros do seu cemitério ou do seu banimento, eles podem até mesmo no seu turno invocar algum monstro do cemitério ou banimento, que faz com que essa carta talvez consiga se pagar no turno seguinte. Quando você percebe que o oponente não vai invocar nada do cemitério, você não ativa ele, guarda para o seu turno e eventualmente no seu turno você acaba conseguindo dar um drawzinho. Um exemplo disso é, por exemplo, o deck de Raizial, que muitas vezes nem invoca o monstro do cemitério com o efeito ali do Node, porque acaba indo para outra linha de combo, e no seu turno ele acaba utilizando o efeito da Spell, que por sua vez invoca assim o monstro do cemitério. Então, nesse caso aí, o Nialos ele consegue se pagar de alguma maneira, pelo menos. Assim como o Purulha, que sempre faz a sua coisinha ali, né? Ou o Fualos, que sempre faz a sua coisinha ali, em qualquer situação. Por conta disso, a gente tem agora um aumento nesse kit de hand traps que tem esse fazer pelo menos um pouquinho, e isso potencializa muito aí as situações que a gente vai passar. Porque, por exemplo, agora a gente passou de 6 para 9 o número de Mulcharms que a gente utiliza, e isso aumenta bastante a chance da gente ver 2 Mulcharms na nossa mão, e portanto a gente vai comprar ali e obrigar o oponente a fazer jogadas muito mais estranhas, porque a gente vai começar a ficar dando 2 Mulcharms no oponente com uma frequência muito maior. Agora, beleza, e na prática, o que a gente está falando aí? Do que a gente vai conseguir impactar? Bom, dentro do meta principal atual, ou pelo menos dos próximos momentos, a gente tem 4 principais decks ou engines que vão tomar esse Nialos com eficiência, que faz com que esse cara seja bom. Bom, primeiro de todos, que é o mais simples e mais óbvio, é o caso aí do deck de Malice, que por sua vez ele tem 3 efeitos de meninas de main deck que se invoca banido, a gente tem 3 efeitos de extra deck que também se invocam banidos, e a gente tem monstros como, por exemplo, o Splash Mage, o Transcode, que são monstros que invocam monstros do cemitério. Então, esta carta ela tem uma eficiência muito grande contra o deck de Malice, o que por sua vez já é um ponto positivo extremamente forte, porque o deck de Malice ele está muito em alta hoje em dia. Então, por conta de pegar um deck específico com tanto poder, dando tanta restrição para possível jogada do oponente, ele já acaba se pagando muito bem nessa matchup todas as vezes.
Além disso, a gente tem 3 outras engines que não necessariamente formam um deck como um todo, mas são engines secundárias que tomam essa carta com uma decência muito grande. A primeira delas, e a mais clássica de todas, é o Fiendsmith, que por sua vez possui tanto o efeito do Engraver, que se invoca do cemitério, quanto o efeito do Lurry, que se invoca do cemitério. Portanto, principalmente se o oponente começar de Engraver ali para dar Tract, a partir do momento que ele der essa Tract, ele vai dar pelo menos um draw para você via Lurry, e além disso ele vai ter que ponderar se ele utiliza ou não o efeito do Fiendsmith Engraver para te dar mais um draw. Então ele vai, contra decks de Fiendsmith, praticamente garantir um mais um. Provavelmente o oponente vai querer usar o efeito desse Engraver do mesmo jeito. E aí, esse carinha já tá se pagando pra caramba. Além disso, a gente tem a engine de Kashtira, que possui a Kashtira Birth, que também faz pelo menos esse 1 para 1. Lembrando que muitas vezes essas engines elas estão juntas na mesma decklist, então você começa a afetar tudo de uma vez só. E a nova engine aí que a gente vai ter, que é o Mitsurugi, que tanto os monstros de ritual voltam do cemitério com seus próprios efeitos, como a Prayers, que por sua vez invocam o monstro do cemitério. Então, a gente tem 2 cartas aí, na prática 3, porque os 2 monstros de ritual voltam do cemitério, que tomam esse carinha com bastante eficiência. Então, como vocês podem ver, a gente está recheado aí de engines secundárias que tomam esse efeito do Nialos e que dão um drawzinho, 2 drawzinhos, e que por sua vez, quando se somam, acabam compensando bastante a utilização dessa carta. Agora, somando aí dentre todas as cartas do jogo, será que essa carta vai estar no nossos main decks? Será que essa carta vai estar no nosso side decks? Porque não basta uma carta ser boa, ela tem que ser melhor do que as outras opções, não é mesmo? Bom, avaliando, a gente tem um número de hand traps atualmente muito elevado, né? Essa aqui é a 5ª hand trap que está sendo lançada recentemente e que é extremamente forte, né? A gente teve Purulha, a gente teve Fualos, a gente teve Impulse e a gente teve Purge. Agora a gente está tendo aí o Meows. E aí, dessa maneira, a gente tá com uma reformulação muito grande nos kits de hand trap, porque além dessas 5, a gente também pode contar com Bestials, que inclusive são muitos, e aí eles podem, você pode rodar até 10 Bestials no seu deck hoje em dia, né? A gente tem Draw, Ash, Veiler, Impermanence, Mourner, Ogre, e tô esquecendo de alguém? Nibiru, Shifter. Então a gente tá falando aí já de 14 hand traps, por exemplo, que são comuns de se ver e que talvez esse Nialos não veja aí esse espaço tão forte. O mesmo vale para, por exemplo, o fato de que eu falei, pô, ele é muito bom contra o deck de Malice, mas se você for ranquear as hand traps contra Malice, a gente tem Lancia, que é muito forte, a gente tem Fualos, que é muito forte, a gente tem Chaos Hunter, que é muito forte, então a gente acaba tendo essa competição fortíssima do Nialos para entrar no meio do jogo aí. Na minha visão, eu acho que ele vai acabar sim sendo utilizado em algumas decklists, principalmente as que se aproveitarem, por exemplo, do fato dele ser nível 4, como por exemplo o Raizial, que o Nialos acaba virando um extenderzinho para a Special Summon inicial que você deu. Então, tem esses pontinhos positivos aí, e principalmente em decks que jogam com muita engine e que vão querer usar os 3 Mulcharms pra pegar e ir pra cima com as cartas que você ganhou ali conforme o oponente estava combando. Então eu imagino que essa vai ser a principal dinâmica, vai ser não utilizar o Nialos pelo próprio efeito dele em si, mas sim pelo volume de Mulcharms que você pode ter no seu deck, rodando ali 7, 8 até 9 Mulcharms na sua decklist. Então, é isso, gente. Eu espero que eu tenha apresentado bem aí a carta para vocês. Espero que vocês tenham aí tido aí seus pensamentos iniciais, que eu acho que é importante de você ter antes mesmo da carta aparecer. E muito obrigado a todos que viram este vídeo até aqui. Não se esqueçam, é claro, de se inscrever no canal pra gente adquirir aí os 1000 inscritos. E valeu, até uma próxima.